Este homem se disfarçou de espantalho porque queria escapar da perseguição. Neste momento, um grupo de pessoas na cidade perseguiu. Eles olharam em volta. Nenhum sinal dele foi encontrado. Mas o cão ainda latiu sem parar, olhando para o espantalho na sua frente. O pessoal dos Correios começou a se sentir estranho. No rosto dele revelou imediatamente um sorriso malicioso. Mais tarde, o grupo de pessoas apontou suas armas para o espantalho e abriu fogo. Eles não souberam que seus pesadelos começaram naquele momento. Uma terrível vingança. John era um garoto grande com um QI lamentavelmente baixo. Mesmo tendo mais de 30 anos, seu QI só era igual ao de uma criança de 7 anos. Aquele dia, John estava brincando na campina com a pequena Emma. O outro lado, um mal-olhado estava olhando para os dois. Esta pessoa era o funcionário dos Correios da cidade, Michael. Ele veio tramando com Emma há muito tempo. Vendo John e a menina tão perto, ele estava extremamente ciumento. Quando duas pessoas passaram por uma casa, Emma foi atraída pelos brinquedos dentro, atravessando a cerca para dentro da casa. Acabou de entrar em campo. A menina foi descoberta pelo cachorro mantido no quintal. Mais tarde, o cachorro correu em direção à menina. John quebrou a cerca e correu para salvar Emma. Mas quando levou Emma para sua casa, a mãe dela pensou que ele prejudicou sua filha. Ela gritou. Ao mesmo tempo, Michael também recebeu a notícia de que Emma estava ferida. Ele entendeu mal que Emma estava morta. Trouxe seus amigos. Trazendo armas e 2 cães de caça perseguiram John. John entrou em pânico, correndo de volta para sua mãe em busca de ajuda. Ela disse-lhe para fugir. Ela ficou ajudando. Quando Michael e sua gangue vieram perseguindo, ela gritou com eles, afirmando que seu filho não foi o assassino. Michael não acreditou no que ela disse. As pessoas continuaram a pesquisar, graças aos 2 cães. Eles rapidamente descobriram o paradeiro de John. Mais tarde, John morreu sob suas armas. John acabou de morrer. O telefone no carro tocou de repente. O médico relatou que Emma estava apenas ligeiramente ferida. John não foi o assassino. Pelo contrário, foi ele quem salvou a menina. Ao ouvir essa notícia, a multidão imediatamente entrou em pânico. Mas Michael calmamente pegou o ancinho de ferro, colocou na mão do John, criando uma cena falsa de que eles estavam apenas defendendo com justiça. O grandão John foi morto. Essas pessoas colocaram um ancinho de ferro em sua mão para criar uma cena falsa que eles estavam defendendo legitimamente. Alguns dias depois, a mãe de John processou no tribunal. Antes do julgamento, os 2 lados discutiram ferozmente. A mãe de John não teve evidência direta. O tribunal só pôde declarar. Os outros 4 eram inocentes. Ouvindo isso, a mãe de John desabou completamente. Ela se revoltou no tribunal. Foi arrastada pela polícia. Os outros foram libertados. Foram ao bar para comemorar. Riram, absolutamente sem arrependimentos. Neste momento, vento forte fora da taberna. Parecia que John quis desabafar sua raiva. Emma estava dormindo. De repente, ouviu a chamada vaga de John. A garota saltou pela janela. Foi para o campo, onde John morreu. A mãe do João também veio. Emma disse a ela: John ainda não morreu. Ele estava ao seu lado. Ouviu ela dizer isso. A mãe estava muito triste. Ela mesma não conseguiu aceitar o fato de que seu filho a deixou. Michael viveu feliz. Eles não sabem disso. O pesadelo estava prestes a cair na sua cabeça. Aquela noite, Martin, um deles, ouviu sob o celeiro um som muito estranho. Ele rapidamente desceu para verificar, mas não viu nada fora do comum. De repente, as folhas de grama caíram sobre ele. Martin curiosamente subiu as escadas para verificar. Viu uma caixa de madeira estranha aqui. Ele só foi verificar. O lenhador abaixo subitamente funcionou. Entrando em pânico, Martin perdeu o equilíbrio. Felizmente, ele foi capaz de segurar a luz do teto a tempo. Inesperadamente, neste momento, a linha de energia foi aberta. Martin foi eletrocutado e caiu direto no cortador de madeira. Não muito depois, os 2 cúmplices restantes vieram encontrar Michael. Eles acreditaram que a morte de Martin não foi um acidente. Mais tarde, eles foram para o armazém onde Martin morreu para descobrir a verdade. Quando as roupas de John foram descobertas aqui, eles sentiram um arrepio na espinha no dia seguinte. Michael foi para a casa da mãe de John. Vendo Emma sair da sala,
Ele a cumprimentou com um sorriso, mas Emma apenas olhou para ele com frieza. Foi em frente. Michael pensou. Tudo foi arranjado pela mãe de John, para forçá-lo a se entregar. Mas quando a mãe de John ouviu, ela o repreendeu e deu um tapa nele. Ainda falou suas intenções a Emma. Ouviu isso. O rosto de Michael imediatamente se tornou extremamente feio. Ele entrou no carro e saiu. Naquele dia, um cara estava trabalhando. De repente, viu um espantalho aparecer no campo de cevada. No campo de cevada, de repente, apareceu um espantalho. Ele correu para ver e descobriu. Este espantalho foi John que eles atiraram antes. Ele correu para encontrar Michael. Contou-lhe esta história inacreditável. Mas quando eles chegaram lá, o espantalho desapareceu. Esta pessoa disse que talvez devessem confessar. Caso contrário, todos morrerão. Mas Michael ainda era indiferente. Do começo ao fim, ele sempre pensou que foi tudo truque da mãe de John. Ele invadiu a casa dela novamente, esgueirando a mão para cobrir a boca dela. De repente, a doença cardíaca dela reapareceu repentinamente. Ela morreu. Michael também entrou em pânico com esta situação repentina. Quando ele estava prestes a fugir, de repente, viu a chaleira de água fervente. Ele foi abrir a fechadura da cozinha. Uma grande explosão ressoou. A casa inteira foi destruída. Amanhã, polícia veio investigar. Concluiu que este incêndio foi apenas um acidente. Mal Michael, mais uma vez escapou do castigo da lei, mas seus camaradas não tiveram tanta sorte. Naquela noite, ele ouviu ruídos do lado de fora. Ben pegou o ferro e saiu para verificar. Era o som de correntes de ferro batendo na parede. Ele viu uma lâmpada entrando sorrateiramente em sua casa. Ele imediatamente saltou para o carro e se preparou para fugir. De repente, o carro não conseguiu pegar. Ele teve que se esconder no armazém ao lado. Ouviu o som de passos indo embora lentamente. Ele apenas deu um suspiro de alívio, mas quando ele estava prestes a sair, descobriu que a porta do armazém estava trancada. Mais tarde, a máquina dentro do armazém começou a funcionar. Uma abundante de trigo despejou no armazém. Mais tarde, o velho foi enterrado vivo. Ouviu dizer que outro cúmplice morreu. O outro cara estava na crise extrema. Ele insistiu em ir se confessar, mas foi parado por Michael. Para descobrir o que aconteceu, 2 homens cavaram o túmulo de John. Quando tiraram a tampa do caixão, dentro não houve corpo de John. Ele estava com tanto medo que gritou. Para não revelar o assunto, Michael matou-o com pá. Jogou seu corpo no caixão de John. Ele entrou no carro e foi para casa, meio da rua. De repente, ele viu a figura de Emma. Michael imediatamente saiu do carro para perseguir. Em breve, ele descobriu Emma se escondendo atrás de uma escavadeira. Quando ele estava prestes a fazer as más coisas com ela, a escavadeira atrás de repente funcionou. Emma fugiu. A escavadeira rugiu em sua direção. Ele entrou em pânico e fugiu. Acertou inesperadamente o espantalho. Na mão do espantalho ainda estava um ancinho de ferro. Foi o ancinho que ele colocou na mão de John antes. Momentos depois, o merecedor Michael morreu. John também completou sua vingança.